você um pouquinho sobre algumas coisas que eu tenho pensado nos últimos tempos. Muitas vezes, como filhos de Deus, a gente se vê confrontado um pouco com as realidades que se tornam mais complexas a cada dia, né? Parecia que antes tudo era um pouco preto no branco, que era facilmente distinguir entre o certo e o errado. Talvez essa seja a nossa dificuldade de um pouco dialogar com as questões dos nossos tempos, né? As informações que chegam cada vez mais rápido e mudam as nossas percepções sobre o mundo e as coisas que estão acontecendo. Mas assim como era antes, também é agora. Então a gente deve voltar sempre para o princípio bíblico. Antes o princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Jesus, quando se fez homem e habitou conosco, precisou também lidar com as questões do seu tempo, que estava o cercando dentro daquela sociedade, né? E também os desafios que a própria humanidade impunha naquele corpo, né? Como acontece com a gente. E aí me faz lembrar um pouco da passagem da tentação de Jesus no deserto. As 3 vezes que o diabo tenta Jesus, ele tenta trabalhar na dinâmica de distorcer um pouco a verdade e fazer uma manipulação e mobilizar os sentimentos de Jesus naquele contexto de fragilidade. Primeira tentação, o diabo diz: se você é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ora, uma pessoa com 40 dias no deserto devia estar super faminta. Mas o jejum tem um propósito que não podia ser findado a partir de uma resolução tão imediatista. O jejum ele é um processo. E podemos fazer essa mesma analogia utilizando as notícias que a gente recebe e que a gente é bombardeado todos os dias, né? Elas nos convidam a tomar uma decisão sobre aquilo que está sendo mostrado. Mas essas coisas muitas vezes beiram um pouco um absurdo, mas mobilizam mesmo assim o nosso imediatismo em defesa das nossas crenças, dos nossos valores. Mas a precipitação do compartilhamento dessas coisas nos faz pecar, porque muitas vezes compartilhamos notícias que não são verdadeiras. É preciso tempo para o processo. Na sequência, o diabo desloca Jesus do panorama do deserto e o leva um pouco a um alto monte e diz para ele: dar-te-ei todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue todos os reinos do mundo. Se você se prostrar e me adorar, isso aqui tudo será seu. Ora, é engraçado, né? Porque o mundo jaz no maligno, mas não quer dizer que a ele pertence. Muitas vezes as notícias nos colocam sob uma perspectiva nova e falseiam o nosso conhecimento prévio com afirmações que nos conduz a validar aquela história. É aqui que Jesus lembra que adorar somente a Deus e só a Ele também servir. Essa resposta nos chama a atenção para voltar ao início e ao princípio básico, a Deus. Estamos permitindo que pessoas construam uma tradução do que é Deus e como a gente deve se relacionar com Ele. E aí a gente é conduzido como um rebanho para um abismo mesmo. A própria Bíblia adverte que o povo de Deus peca porque não conhece as Escrituras. Então a gente deve um pouco estar ali estudando a palavra. Por fim, o golpe final do diabo é levar Jesus até o alto de Jerusalém e falar: se tu é o filho de Deus, lança-te daqui, porque os anjos te guardarão. Ele lança um desafio para que Jesus se revele, se posicione, induza um ato que comprova que ele é a qualquer custo, incitando uma atitude que atenta pela própria identidade de Cristo, sabe? Muitas notícias falsas nos induzem ao mesmo comprometimento de nos posicionar contra algo ou contra alguém. Essa dinâmica nos faz passar por cima de um princípio que Cristo reafirmou como o maior entre todos os outros, que é o amor. E o faz usando falsas comparações ou meias verdades. Mais uma vez, Jesus paralisa com: não tentarás o Senhor teu Deus. Toda vez que o diabo tenta falsear ou trazer um outro contexto para a tentação de Jesus, para tentá-lo, ele traz a própria escritura para lembrar do princípio primeiro. Fica esse jogo.
A igreja precisa voltar ao princípio de tudo, porque conhecendo a verdade nos libertará e nos libertará também do jugo das falsas notícias.